primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Regina Bortolini, eu integro o Laboratório de Estudos em Representações Sociais e Saúde, um grupo de pesquisa interdisciplinar que tem o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa, ensino, extensão no campo das representações sociais e saúde. Especialmente questões relativas à dimensão simbólica envolvida na produção e reprodução da vida, bem como aspectos culturais, políticos, envolvidos na construção de políticas de saúde e dos serviços de saúde. Nesse momento, o que tem nos interessado mais tem sido os processos psicossociais na constituição de identidades e subjetividades de gênero. O nosso grupo de estudos é responsável pela edição da revista Intervozes, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e o Instituto de Saúde Coletiva da UF. Também fazemos trabalhos em articulação com o Programa de Investigação de Problemáticas do Cuidado da Universidade Nacional de Quilmes, em Buenos Aires, programa dirigido pela doutora Maria Cristina Chardon. E contamos com a colaboração de Alexandre Bortolini, doutorando da USP, com a consultoria DOC dele para os nossos estudos sobre as questões de gênero. Hoje, em especial, nesse seminário de pesquisa, e aí para quem ainda não conhece, os seminários de pesquisa são atividades regulares dos grupos de pesquisa do Centro Universitário Arthur Saerp Neto, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, onde a gente, em geral, traz convidados, né, para um bate-papo sobre temas de interesse dos grupos de pesquisa. No nosso caso, hoje, temos uma convidada especialíssima, a Patrícia de Mota Vieira Figueiredo. Ela é psicóloga, tem mestrado e doutorado em psicologia social, doutorado pela UERJ, é professora universitária na Mackenzie Rio, psicóloga clínica, supervisora e diretora do Instituto de Psicologia da Abordagem Centrada na Pessoa. Patrícia, o nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo informal. Nosso grupo é um grupo que preza pelo diálogo, né, pela interlocução. Então, na verdade, a ideia é que a Patrícia possa fazer uma apresentação inicial, trazer algumas questões que ela considera relevantes inicialmente, e depois a gente possa já produzir, eu e ela, uma conversa, né, e à medida em que as perguntas começarem a aparecer no chat, eu vou também trazendo as perguntas para essa nossa conversa. Então, eu vou pedir para todo mundo manter os microfones desligados, de modo que as falas possam ser bem escutadas, sem interferência, né, dos ruídos de todo mundo, e que as perguntas que forem surgindo, vocês coloquem no chat, que eu vou transferindo as perguntas para a Patrícia, na medida em que for possível, ou fizer sentido dentro da conversa, tá bom? Então, Patrícia, agora a fala é sua. Tá bom, muito obrigada. É um privilégio estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu nem sei se a Regina sabe, mas que me acompanha há mais de 20 anos. Eu estudo sobre estresse e acho totalmente pertinente falar nesse assunto, nesse momento. Então, eu me sinto muito privilegiada e a minha ideia aqui é a gente interagir. Eu não sei responder muitas perguntas, eu não sei de muitas coisas, de como a gente explicar muitas das coisas que a gente vive, mas eu sei que juntos, na mutualidade, compartilhando, na coletividade, a gente pode trocar e aprender muita coisa aqui nessa noite. Então, para mim é um prazer. Se vocês me verem olhando aqui do lado direito, é que eu estou com uma colinha no celular para eu me orientar. Tá bom? E eu queria começar a compartilhar com vocês uma música de um letrista, de um cantor maravilhoso que nos deixou há uns 30 anos, ainda muito jovem, que é o Gonzaguinha,
E a música é O Homem Também Chora. Eu acho que tem tudo a ver com isso tudo que a gente vai falar aqui, principalmente para todos que somos da área de saúde, né? Então, o homem também chora, menina, morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de um carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço, da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne refeitos. É triste ver este homem, guerreiro, menino, com a barra de seu tempo sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castra um seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. O que me encanta nessa letra são os paradoxos do guerreiro, do menino, do forte, do fraco, do que berra, do que tem garra, do que corre atrás, do que precisa de colo, do que precisa de consolo. Que eu acho que todo esse paradoxo está presente hoje nessa nossa realidade, essas ambivalências. E para isso também queria trazer um autor que trata sobre trabalho, que fala da loucura do trabalho, do prazer e sofrimento no trabalho, que é o Christophe Dejoux, que ele diz que se a gente exaurir, se a gente não tiver um ambiente de saúde, que o ser humano não vai ter sentido para continuar produzindo, não vai ter sentido para continuar a ser um profissional com saúde e fazer o seu melhor possível. E aí, se a gente pegar um autor chamado Brooks, ele vai dizer que resquícios ou sequelas dessa pandemia no campo da saúde mental vão ser infinitamente maiores do que os resquícios do número de mortes. E, particularmente, eu posso falar para vocês, porque tenho acompanhado de perto muitas pessoas adoecidas. O adoecimento psíquico cresceu assustadoramente. Eu vou apresentar os números para vocês. No nosso país, especificamente, né, a gente tem hoje uma realidade que assusta, que é a seguinte. Em 2020, o que aconteceu? A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez aqui no Brasil, em 2020, cresceu em média 26% em detrimento de 2019, ou seja, 576 mil pessoas pediram auxílio-doença ou aposentadoria justamente por conta de adoecimento psíquico, por conta do comprometimento na sua saúde mental. E especificamente em relação à aposentadoria por invalidez, foram 291 pessoas que pediram a aposentadoria em detrimento da realidade que estava vivendo em 2020. Então, houve um aumento de 20,4% em relação a 2019. E para a gente ficar ainda mais assustado, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Se a gente queria um recorde, a gente tem um recorde muito triste hoje. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. Detalhe, não é um dado de 2020, não tem a ver com a realidade pandêmica, tem a ver com anos anteriores. Nós somos o país hoje que mais apresenta transtornos de ansiedade e, consequentemente, nós somos pessoas que vivemos hoje dopados para dar conta de toda essa compulsão de trabalho, de dar conta desse movimento capitalista que exige, e neoliberal, que exige da gente produção, produção e produção. E aí eu queria também compartilhar com vocês a ideia de um outro autor que tem me instigado a uma reflexão a respeito da contemporaneidade, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, e que ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, e tem no É o País, de 2016, tem um artigo que o título é Exausto, Correndo e Dopados.
E essa autora, a Brum, ela vai dizer que a sociedade do desempenho, né, terminologia cunhada pelo Han, é uma sociedade que produz, e produz, e produz, e para dar conta dessa produtividade, se dopa, e produz, e corre, e se dopa de novo, e assim, consequentemente, estamos criando, e é interessante que o Han, ele fala que nós hoje somos os patrões e empregados de nós mesmos. A gente se força a cada vez mais produzir, mas para dar conta dessa produção a gente precisa da medicação ou de outros tipos, né? A gente viu um crescimento significativo ano passado também de uso de álcool e outras drogas para a sustentação dessa loucura que a gente está vivendo nesse momento. E o Han chama a atenção disso, né? Essa sociedade do desempenho, ele até faz uma comparação da sociedade de obediência que Foucault apregoava, e hoje a gente fala da sociedade de desempenho, da positividade, da motivação, que na verdade é uma grande falácia, né? E ele chama a atenção para isso. E a gente aqui no Brasil tem o Krenak, o Ailton Krenak, que é um indígena que está o tempo todo, de uma forma particularmente, é o que eu penso, ácida, mas falando para a gente do capitalismo que está nos desumanizando, fazendo a gente se perder da gente mesmo, e a gente se torna cada vez mais produtivo e cada vez mais adoecidos. E para chegar, né, toda essa história para a gente chegar no nosso tema, no burnout, é muito interessante que a palavra burnout, eu não sei se vocês sabem, mas ela foi cunhada paralelamente à ideia de uma vela que ela vai queimando, se desgastando, a palavra acho que mais adequada é essa, vai se findando, se desgastando. Olha só o paradoxo, né? Ela ilumina e desgasta. Aí ela vai queimando, queimando, até desaparecer. Na sutileza, o mais comprometedor do burnout é justamente isso. Ele é lento. Então, muitas das vezes as pessoas vão sucumbindo, porque é um esgotamento de um estresse crônico da vida profissional, ela vai sucumbindo, ela vai desaparecendo, fazendo analogia à vela, porém ela não vai se percebendo disso, ela não vai se dando conta disso. Então, estresse, por sua vez, né, a doutora Marilda Lippe é uma professora que estuda estresse há mais de 30 anos no Brasil, e ela fala assim, estresse é uma quebra da homeostase, uma quebra do funcionamento do ser humano, com um quadro sintomatológico muito grande, comprometendo a saúde física e mental. E aí ela vai listando uma série de sintomas que caracterizariam o estresse, mas tem uma coisa que chama muita atenção, que a doutora Marilda Lippe fala, que estresse também é ocasionado por alguma coisa que te deixa muito feliz. Aí você fala, ué, Patrícia, como é que é assim? Como é que é isso? Uma coisa que me deixa muito feliz pode dar estresse. Se quebra seu funcionamento normal, se quebra sua homeostase, você pode entrar em processo de estresse. E a síndrome do burnout, a palavra síndrome, né, já está dizendo que é um quadro sintomatológico, que a pessoa vai se esvaindo, vai se desgastando, justamente por conta daquilo que ela está desenvolvendo na vida profissional. Isso é tão grave, tão sério, que o CID-11, que é a classificação das doenças internacional, né, ele já hoje apresenta no CID-11 a caracterização do burnout. Então, vou compartilhar aqui exatamente como está no CID-11 para vocês. Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. É caracterizado por 3 dimensões: sentimento de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimento de negativismo ou cinismo relacionado ao próprio trabalho e a redução da eficácia profissional, que estaria relacionado à autoestima. E interessante, Regina, que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu lembrei de um fato que não é muito antigo, não está muito longe, mas da minha síndrome de burnout. Eu desenvolvi um quadro de estresse crônico, exatamente como eu estou falando para vocês, dificilmente de ser percebido, lento, e que foi cronificando sutilmente. O que acontece? Eu sou professora universitária há muitos anos, e aí eu me vi dando aula em 3 faculdades, consultório, 2 filhos,
Numa dessas faculdades, eu era supervisora de estágio, orientadora de TCC, tinha um grupo de iniciação científica, e numa outra faculdade, eu era professora de sala de aula, orientadora de TCC, supervisora de estágio. Aí, um dia, eu comecei a ter uma urticária, uma coceira no corpo, na cabeça, no corpo, aquela coisa avassaladora e com placas. Aí você vai para o médico, faz exame, vai dermatologista, tentando investigar tudo que estava acontecendo, não tinha nenhum resultado fisiológico, né, clínico. E aí, olha a situação. Um dia, eu estava na segunda-feira, numa dessas faculdades, que eu passava o dia inteiro, e olha como eu estou falando para vocês, olha como a gente não se dá conta dos sinais. Todas as vezes que eu entrava no carro, que eu ia me dirigindo, que eu tinha que atravessar um determinado túnel para chegar nesse lugar, eu tinha taquicardia, eu ficava com a respiração ofegante, todas as vezes. E aí a gente finge que está tudo bem, né? Vai relevando. Um outro detalhe relevante, eu tinha acabado de perder meu pai, que sempre foi e é uma figura de extrema importância na minha vida, que foi um marceneiro nordestino, pobre, que veio para o Rio de Janeiro e que, conforme eu expus essa semana, em homenagem a ele, no Dia do Trabalhador, não foi um porteiro, mas foi um marceneiro que conseguiu chegar a ter uma filha doutora. Estudei com bolsa no mestrado e doutorado, né? Embora no mestrado eu tenha estudado uma instituição privada, eu era bolsista, eu ganhei bolsa da CAPES. Depois, no doutorado, eu ganhei bolsa da FAPERJ, com muito sacrifício, né, tendo sido aluna de escola pública, e meu pai foi um marceneiro que teve uma filha doutora, e chegou a tempo de ver isso, e eu tinha acabado de perdê-lo, e aí um dia eu estava lá, à tarde, orientando o TCC, exausta, e assim, meu Deus, estou explicando esse negócio, ninguém está entendendo nada, e cansada. E aí toca o meu celular, eu atendo, meu filho mais novo devia estar com 5, 6 anos, aí ele fala, mãe, eu acordei e a Luísa não está aqui, a Luísa foi levar o Luca na escola e eu estou sozinho. E quando ele falou isso, foi como se caísse assim, todas as escamas que estavam impedindo de eu ver o meu adoecimento. E eu vim para casa naquele dia, escrevi uma carta, e no último dia, eu lembro bem, porque era aniversário do meu marido, dia 21 de dezembro, eu peguei a carta, entreguei na mão da coordenadora e falei, estou me demitindo, porque eu quero uma qualidade de vida que eu não estou tendo. E aí, porque meu filho já estava ficando, a minha saúde estava ficando, o meu bem-estar, e a gente sabe que a gente usa de fugas, né, para poder lidar com as dores. E aí, naquele ano, eu pedi demissão daquela faculdade, no outro ano, eu pedi demissão da outra faculdade, e aí eu fui abrir o instituto que eu tenho hoje, fui trabalhar autonomamente e mantive na Mackenzie, e aí eu pude entender, na leitura que eu fui vendo do meu próprio corpo, a sutileza da vela que se esvai, sem que você se dê conta disso. E olha, eu estudei estresse desde 1998. Eu desenvolvi psoríase estudando estresse. E depois de anos, né, estudando sobre esse tema, eu me vejo naquela situação. E é muito interessante que, conforme esses autores, né, que eu citei, o Byung-Han, o Ailton Krenak, como a gente vai se permitindo ser engolido por esse sistema capitalista, em prol de, eu vou dar a melhor escola para o meu filho, e você vai se perdendo de você mesmo, né? Que é perfeito entender a leitura da definição conceitual, né, do conceito de síndrome do burnout como sendo essa exaustão crônica, esse estresse crônico da vida profissional, e relacionada à vela, que é justamente isso, você vai se esvaindo, né? E aí você pode falar, Patrícia, mas não é uma escolha, a gente precisa dar conta da vida, a gente precisa dar conta de tudo isso que tem se apresentado para a gente, de pagar conta, de ter uma alimentação adequada. E aí, engraçado que essa semana eu fiz um pedido, e chegou essa semana, eu vou compartilhar com vocês, não sei se dá para enxergar aí. Edith Eger é uma autora, ela tem 94 anos hoje, é uma psicóloga,
que ela viveu em Auschwitz, ela viveu no campo de concentração, ela perdeu pai e mãe, e ela fala que a liberdade é uma escolha. Em inglês é the choice, né? Eu acho até melhor aqui no português, porque ficou a liberdade é uma escolha. E aí eu fico pensando no que tem definido a minha e a sua escolha a respeito de ter uma vida com qualidade. Patrícia está falando de qualidade de vida numa pandemia. E assim... Posso te interromper só um minutinho? Eu vou beber a tomar. Antes de você avançar, porque você estava falando até da tua experiência em relação a um conjunto de sintomas, né, que já estavam ali presentes na sua vida e que você não foi se dando conta, porque a gente vai sendo um pouco engolido, envolvido, né, por demandas, né, de trabalho, da vida. E se a gente, mesmo a gente que trabalha no âmbito da saúde, que tem consciência sobre esses processos, enfim, muitas vezes não se dá conta, né? Por isso que essa síndrome nos atinge de forma tão forte num determinado momento, porque, na verdade, ela parece uma coisa invisível, né? Que vai nos tomando aos pouquinhos, tomando nossas energias aos pouquinhos. Mas eu queria que você, na definição aí do burnout e das características, né, dessa sintomatologia, você pudesse falar, não sei se você estava prevendo falar mais adiante, desculpa se eu estou atropelando, um pouquinho do quanto ela se diferencia de um estresse, ponto, porque ela está nesse lugar do trabalho, né, tem a ver com as condições e com as relações de trabalho, mas também em alguma medida, quanto ela também se relaciona a trabalhadores que estão na relação com pessoas, né, na assistência, na interação. Então, como é que isso se configura, né, como fator estressor diferenciado, considerando a síndrome de burnout? Entendeu? Consegui me expressar? Entendi. Em princípio, né, o Freudenberg, que cunhou o conceito, que trouxe o conceito de burnout na década de 70, estava diretamente assim, inclusive quando eu estudei mesmo, no final da década de 90, início do ano 2000, a gente sempre estudava estresse relacionado ao trabalho de profissional de saúde, pessoas, né, pessoas que trabalham com pessoas. Hoje o negócio alargou, né? A gente pensa a síndrome de burnout diretamente, é um estresse crônico de pessoas que estão na vida profissional. Então, e quando a gente fala de estresse de modo geral, você pode ter N estressores. A Marilda Lippe fala ela tem um livro muito legal, que é O Estresse Está Dentro de Você, que ela fala de estressores produzidos pela própria característica de personalidade da pessoa. E estressores externos, que seriam estressores causados por N motivos fora da pessoa. Assim, no início do estudo do estresse, falava-se, os primeiros, né, Holmes e Hay, os primeiros autores, década de 60 ainda, que falavam de estresse relacionado à psique, eles falavam de major life events, que são os grandes estressores da vida, assim, os grandes acontecimentos provocadores de estresse. Depois, mais para frente, assim, já na década de 80, 90, o Lazarus e Folkman, eles vão falar de daily hassles, que são os pequenos estressores. E aí vem o Freudenberg, que fala da síndrome do burnout, que seria diretamente relacionada à vida profissional. Então, o estressor de fonte externa, no caso, veio desse trabalho que causou esse prejuízo na saúde física e mental do trabalhador. E aí não tem categoria, não tem categoria. Qualquer trabalhador hoje pode desenvolver. Em se tratando do trabalhador da área de saúde, por isso que eu estava trazendo o meu relato, né, como educadora e como profissional de saúde, se vocês forem buscar na literatura científica, as pesquisas, inclusive as brasileiras, na maioria das vezes, está falando do profissional de saúde, porque esse contato com o humano é um humano aqui lidando com o humano ali. É um humano aqui com as suas dores, com as suas histórias, lidando com a dor e as histórias do outro humano. Então, é
é desesperador a gente pensar como eu, na minha humanidade, vou dar conta da dor do outro, de fato. E aí a gente se depara, né? E aí, Regina, muitas das vezes eu termino meus atendimentos chorando. E eu não tenho nenhum constrangimento de falar isso, porque é a minha humanidade que está com a humanidade, né? Da dor do outro, dos médicos que eu atendo, você sabe bem, né? Os médicos que eu ouço, eu atendo bastante psicólogos hoje também, e assim, os psicólogos falando das suas dores em atender quem está com a dor. Tem uma coisa assim gravíssima acontecendo nesse momento, que são as crianças. As crianças estão muito adoecidas, elas estão desenvolvendo síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, quadro depressivo. Para vocês terem uma ideia, no grupo de pais da turma do meu filho menor, que é de 11 anos, assim, a conversa outro dia era assim, eu fiquei até quieta, falei, nem vou me manifestar aqui, eram todos dizendo assim, praticamente todas as crianças estavam em terapia, e que eu acho ótimo, mas assim, eu acho ótimo estar em terapia, acho péssimo estarem adoecidas. Então, esse movimento, mas eu queria deixar claro o seguinte, a gente já vem adoecida há muito tempo. A pandemia foi o finalzinho da vela, entendeu? A gente já está numa sociedade adoecida há muitos anos, e particularmente no Brasil, como eu falei, nós somos a maior nação ansiosa do mundo. Gente, isso é assim, estarrecedor da gente pensar. Não tem como ser saudável se você é a nação mais ansiosa do mundo. As pessoas andam, e eu não estou condenando isso, eu só estou apresentando um dado para vocês, andam com Rivotril no bolso. Rivotril é uma dos elementos mais vendidos no mundo. Então, é uma sociedade adoecida. Deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui. Eu me empolgo, Regina. Eu sei, ótimo, maravilhoso. Chegou uma pergunta aqui, e aí eu acho que tem a ver com isso, com estar entendendo o perfil dessa população que vive a síndrome de burnout, né? Você estava falando dos profissionais de saúde, e aí quero até também chamar atenção, eu como educadora pesquisei durante um tempo a questão da saúde dos trabalhadores na educação, e a síndrome de burnout também está muito presente entre os profissionais de educação, porque, embora não tratem diretamente com o sofrimento e a dor do outro, né, considerados estados de saúde e doença, também estão lidando cotidianamente com processos, né, que muitas vezes são processos angustiantes, dolorosos, desafiadores, especialmente se a gente considerar os professores, educadores da educação básica, das redes públicas, né, que trabalham em condições muito precárias e constroem um sentimento de impotência, né, assim, de não conseguir, na verdade, realizar o objetivo primário da educação, que seria não apenas a produção, transmissão, disseminação de conhecimento, mas, na verdade, a promoção de desenvolvimento das pessoas, né? Então, tem uma pergunta aqui que trata da presença da síndrome de burnout entre estudantes, né, em especial estudantes de saúde. Você sabe se já tem pesquisa sobre isso, como é que se configura aí essa parcela da população em relação à síndrome? Já tem, sim, de estresse, de modo geral, e também de burnout, mas tem bastante de estresse. A minha pesquisa do mestrado foi com estudantes universitários, e eu estudei universitários e bancários, e os universitários, eles sempre aparecem, como na minha pesquisa também, mostrou isso, embora a relevância não fosse significativa da diferença, mas os estudantes eram os mais estressados, e especificamente, é um dado da Marilda Lippe também, na categoria de gênero, as mulheres são mais estressadas, e a gente sabe por quê, né? Por conta dessas... Aí lá vem a desigualdade de gênero a se sobrepor também, né, e a interagir com todos esses processos, mas fala, desculpa.
Não, os tentáculos, eu acho, né, que as mulheres cada vez mais têm para dar conta de todas as exigências. Hoje, por acaso, eu assisti um pedacinho, não sei se vocês assistiram, como é que é aquele programa? Papo de Segunda, e aí a mãe do Emicida estava sendo entrevistada, porque essa semana é a semana do Dia das Mães, e ela é extremamente feliz na colocação, e aí fizeram aquela pergunta, né? A mulher é guerreira, né? Aí ela falou, é uma falácia, assim, usou outro termo, é o que veio na minha cabeça agora, guerreira, trabalhar o dia inteiro, sair, cheguei em casa à noite com o filho, e você não sabe, muito boa a fala dela, você tem que criar alternativas para esse filho não se perder, aí você endurece, mas no que você endurece, você perde o afeto, aí você chega em casa, ao invés de dar um abraço, você está culpada porque saiu de casa sem dar um abraço, mas você chega em casa, vê uma arte da criança, ela usou esse termo, aí você corrige, mas corrige com medo do que ele pode ser lá fora. Então, essa pulverização de multifacetada, muito criticada pelo Byung-Hun também, faz com que a mulher realmente hoje apresente um alto nível de estresse, né? Então, e o estudante universitário também, justamente, nem sei como é que isso vai ficar depois de tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu pego os alunos no primeiro período e no último. Então, é muito interessante, assim, você respirar e falar de perspectiva, de esperança nesse momento, né? Que a gente fala de economia no Brasil, de perspectivas. É muito desafiador esse momento que a gente está vivendo para pensar em expectativa, perspectivas. Aí você está falando do estudante universitário, imagina os adolescentes, né, na educação básica, na rede pública. Voltando aí de novo um pouco para a definição do que é o burnout, só para realinhar aí com a galera que está chegando agora, e diferenciando de estresse simplesmente, né, o burnout se configura como uma síndrome de estresse crônico, né, e que está relacionado e vinculado às condições de trabalho, não é isso? E aí, ele pode, você estava falando de que nós somos o país com mais alto grau de ansiedade, não é isso? Isso. A ansiedade é um fator que coloca esse sujeito mais suscetível a desenvolver burnout? O que acontece? A gente tem um instrumento validado pela Casa do Psicólogo, que a doutora Marilda Lippe desenvolveu no Brasil, que levou anos para desenvolver, ou seja, é um instrumento brasileiro que foi criado a partir de uma avaliação da realidade brasileira para avaliar o nível de estresse aqui no Brasil. Então, que se chama Inventário de Sintomas de Estresse. E dentre as características de sintomas do estresse, a ansiedade, porque o estresse é um processo, que ele vai de uma fase de alerta, passa para a fase de resistência e chega na última fase, que é a exaustão. O nome que é quando as doenças que aparecem são doenças crônicas, tanto no campo da psique como no campo físico. E a ansiedade, tal qual a ansiedade, a depressão, são características que estão lá na fase de exaustão. Então, se a ansiedade é justamente essa antecipação que a gente vive, né? Eu estava falando agora, né? O que vai acontecer depois? Então, uma pessoa ansiosa que está num quadro de ansiedade, ela pode desenvolver, porque ela, na verdade, é como assim, tivesse uma correlação direta. Tanto é que hoje, as pessoas, por exemplo, deprimidas, tomam ansiolíticos, tomam antidepressivo e tomam ansiolítico. Manda com o cabelo caído. Para poder relacionar essas duas coisas. Então, uma pessoa que está numa quebra da homeostase, do seu funcionamento normal, ela fica vulnerável à ansiedade, porque ela cria um quadro sintomatológico que pode gerar outras patologias, comorbidades. Ela fica vulnerável. Só para relatar aqui para vocês, Regina, olha só, nervosismo, cansaço excessivo físico e mental,
prostração, dor de cabeça frequente, alteração na pressão, dores musculares, problemas dermatológicos, problemas gastrointestinais, alterações nos batimentos cardíacos, como eu dei aqui, parece que eu estava descrevendo, né? Alterações no apetite, no humor, insônia. Descrevendo todo mundo, né? Todo mundo vai. Dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, incompetência, insegurança, negatividade, isolamento. Isso é o burnout. Essa é a síndrome, né? Porque é um quadro sintomatológico de algumas, né? Porque também eu nunca vou desconsiderar a subjetividade, né? Cada um tem um jeito de ser e reagir no mundo, e podem aparecer outras coisas assim, que a gente nem imagina, uma irritabilidade excessiva, né? Gerada justamente porque, assim, você definhou, você desgastou. Importante entender que como síndrome, né, não é simplesmente um ou outro sintoma, é uma combinação desses elementos, né, que vai ganhar uma configuração própria de acordo com a personalidade, com a condição de trabalho e vida de cada pessoa, né, com a trajetória de cada pessoa, mas é uma combinação desses elementos e que vai progressivamente, né, se esses elementos vão, essa sintomatologia vai se emaranhando e se agudizando, a ponto dessa pessoa em algum momento não conseguir mais ser produtiva na vida, né, ela começa a não conseguir mais... Você falou de professores, Regina. Hoje eu tenho, assim, eu acompanho 2 professores que uma pessoa voltou agora e a outra está licenciada há anos, justamente pela síndrome de burnout. Não tem condições, acabou de passar pela perícia, não tem condições de voltar a trabalhar. Não tem condições de voltar a trabalhar nunca mais. Essa é a questão. A vela queimou toda, desgastou tudo. E é isso que é chocante, sabe, Regina? É como a gente não se dá conta. É muito capitalista isso. É muito feito para isso, sabe? É feito para você desgastar tudo ao ponto de não serve mais. Tira seu sangue, né? A gente usa a expressão popular, tá tirando meu sangue, né? Tá tirando a vitalidade, né? Tá tirando minha capacidade, a minha energia vital, minha capacidade de seguir vivendo. Queria te provocar a pensar isso, agora já pensando a síndrome de burnout, especialmente no contexto de pandemia, especialmente na realidade de trabalho dos profissionais de saúde, né? Então, assim, a gente tem um agravamento dos fatores estressores, né? E uma permanência ao longo do tempo mais duradoura desses fatores agravados. Quando a gente estava lá no começo da pandemia, a gente fez aqui no grupo um encontro também, um seminário sobre saúde mental na pandemia. E a gente já estava reconhecendo o quanto a situação de isolamento social, a situação do medo da contaminação, a mudança na nossa vida, né, quer dizer, mal comparando, mas para dar uma materialidade, quando a gente muda de casa, né, uma mudança relativamente simples, se comparado a tudo que a gente está vivendo agora, a mudança de casa gera uma alegria por um lado, né, casa nova e tal, mas por outro lado também uma situação que estressa, porque a gente tem que mudar uma série de documentos, né, em relação a endereço, a gente tem que providenciar uma série de coisas, a gente tem que tomar uma série de decisões. Então, uma simples mudança de casa, que pode ser uma coisa super bacana na vida de uma pessoa, pode também uma situação que estressa, que desgasta. Quando a gente está diante de uma pandemia em que a gente teve que mudar tantas coisas na nossa vida, né, e lidar com tantos desafios, todos nós, de alguma forma, estamos vivendo
uma situação que é bastante estressora. No caso brasileiro, agravada ainda mais, porque a gente tem aí um descontrole do processo, né? A gente não tem políticas adequadas, né, no enfrentamento da pandemia, o que gera uma situação de insegurança social muito grande, especialmente para uma grande parcela da população, insegurança econômica, insegurança alimentar, né, enfim. E a gente ainda tem profissionais de saúde, na verdade, vivendo isso prolongadamente numa condição de enfrentamento e de desafio e risco, né, constante. Como é que é isso, né? Tanto tempo, mais de um ano afastado do trabalho, afastado da família, ou com dificuldades aí para poder estar mais à vontade nas relações familiares, porque está sujeito à contaminação e a contaminar, sujeito com medo constantemente, né, da contaminação dentro dos hospitais, vivendo, né, vendo, acompanhando colegas profissionais adoecendo, infelizmente muitas vezes falecendo, vindo a óbito, lidando com o sofrimento e com as incertezas, as inseguranças que a própria doença, enfim, tantos desafios. Como é que é isso? Conta pra gente, inclusive, um pouco o que tem sido a sua assistência a esses profissionais, né? Primeiro que isso é isso mesmo. Não dá para, em hipótese alguma, não é honesto um profissional de saúde mental minimizar, disfarçar ou criar alternativas de autoajuda. A gente perdeu o Contar do Caligares há um mês, né? E ele falava assim, muito melhor que ser feliz é ser interessante. Era um psicanalista maravilhoso, italiano, que estava no Brasil há muito tempo. E eu estou querendo dizer o seguinte, esse apelo à felicidade, ao bem-estar, vamos passar por tudo isso. A realidade é o seguinte, é nua, crua, amedrontadora, sufocadora. Então, eu vejo que não tem como você pegar esse contexto todo que a gente tem de total insegurança, porque eu não estou falando de segurança física, eu estou falando de segurança social, econômica, de gente passando fome, miserável, de você olhar as pessoas na rua e de pessoas que perderam o seu emprego, não tem possibilidade. Então, e aí, especificamente do profissional de saúde, que está ali em contato direto, né, com a doença, com a pessoa adoecida, e tendo que respirar e voltar no dia seguinte. O que a gente fala para esse profissional é justamente assim, eu estou aqui acolhendo e junto com você. Tem, essa semana, no El País, saiu uma matéria do Pablo Levine, que é um francês, um biólogo, professor, estudioso, que ele falou uma coisa que eu acho assim, que só isso vai fazer diferença na humanidade. Ele falou, nós vamos sobreviver se a gente trabalhar com mutualidade. Ninguém larga a mão de ninguém. A gente só vai sobreviver na coletividade. Essa pandemia, se ninguém entendeu nada, para mim está evidente o seguinte, não mais tem a ideia assim, não, eu cuido da minha vida, não, você tem que cuidar da sua vida e do seu vizinho, da pessoa que está andando na rua. E, assim, a coisa mais importante que eu vejo hoje no meu trabalho, no atendimento a esses profissionais de saúde, né, muitos profissionais de saúde que eu trabalho hoje, é justamente falar o seguinte, a gente está junto nesse processo. É isso, a gente precisa estar junto para a gente aguentar, para a gente suportar, para a gente passar por isso junto, às vezes rindo, às vezes chorando, às vezes triste. Essa semana está sendo uma semana de luto. Assim, eu abro os atendimentos e vem aqui alguém e fala do Paulo Gustavo. E não tem como não falar, porque isso, quer dizer, é um símbolo do descaso, é um símbolo do nosso fracasso enquanto sociedade Brasil, 400 mil mortos. E não dá para a gente minimizar isso. Isso é uma realidade, uma constatação, né, que me incomoda muito,
que existe uma psicologia que parece que às vezes não enxerga isso. Eu enxergo, a minha formação é psicologia social e humanista, não tem como não enxergar isso. Então, o papel fundamental hoje da pessoa que trabalha com saúde mental, na minha percepção, nas coisas que eu acredito, que eu leio, que eu trabalho com os meus alunos, hoje eu tenho um grupo enorme de psicólogos que eu dou supervisão, que eu dou formação, é justamente falar o seguinte: a gente vai sobreviver a partir da empatia. Se você não entender quem é o outro, a dor do outro, o Brasil vai para... Eu estou falando do nosso país, a gente vai para a barbárie, a gente vai definhar. Então, é acolher, a gente precisa trocar é engraçado que o Carl Rogers, que é o autor que eu estudo, né, que norteia meu trabalho clínico e como professora, ele fala assim, estou parafraseando, né, se a gente tivesse investido em gente como a gente investiu em armas bélicas, a gente não precisaria das armas bélicas. Então, a gente precisa de humanização, de humanidade, de pessoa que sinta a dor do outro, que largue, né, aquela coisa do Bauman, troca esse mundo líquido para o mundo coletivizado, um mundo que se incomode com o outro de verdade, que faça alguma coisa para isso. Então, se a finitude, mais do que nunca, que está assim na nossa cara, ela está dizendo o seguinte, tem um autor que estudou a palavra carpendia, é uma pesquisa, né, que ele fez em várias sociedades do mundo, e tem um capítulo que ele fala de finitude. Eu acho sensacional, porque assim, mas aproveite o dia de hoje a partir da finitude, é exatamente isso. Assim, a gente só tem o agora, né? A fenomenologia fala do aqui e agora, a gente só tem o hoje. Então, eu preciso viver intensamente esse hoje. E mais do que nunca, a finitude está mostrando isso descaradamente para a gente. A gente ouviu isso do Paulo Gustavo no final do ano passado, né? Aproveite agora, ame agora, pratique agora. Se o trabalho da saúde mental não for nesse viés, se o trabalho da saúde, se o trabalho do humano não for nesse viés, a gente não vai resistir. Essa é a minha percepção. Patrícia, quando a gente fala o carpe diem, ou essa coisa do aproveite agora, às vezes também pode gerar uma interpretação, no meu entendimento, equivocada, né? Que é uma lógica hedonista do prazer pelo prazer nesse momento, que é o que vale. E, na verdade, eu acho que o que você está trazendo não é propriamente isso, né? É o reconhecendo a nossa finitude, entender que eu não posso postergar a construção do laço, que eu não posso postergar o que de fato é relevante, né? Então, eu não posso ficar na lógica de que eu vou fazer uma série de coisas que não me fazem bem, que eu vou fazer uma série de coisas, vou engolir uma série de sapos, que eu vou deixar para amanhã aquilo que me constrói como sujeito, que me constrói como humano, ou seja, que a minha humanidade pode ser desconfigurada nesse momento em torno de algo que pretensamente, talvez um dia eu realize. Não, a construção da minha humanidade se dá agora, não pode ser para amanhã. E a construção da minha humanidade não se dá sozinha, não sou humana sozinha. Só me construo como humano na relação com o outro. E aí, nesse sentido, é que eu também concordo com tudo que você está dizendo, de que, em alguma maneira, a solução, entre aspas, né, desde sempre, para os problemas que enfrentamos, ela nunca teve no plano individual. Tem uma trajetória, tem um caminho, tem uma série de escolhas que cada um de nós, enquanto sujeitos, né, e subjetividades, trilhamos e fazemos, mas só a nossa realização enquanto tal, né, enquanto sujeitos, inclusive, e a nossa humanidade vai se estabelecer na interação com outros. A nossa construção identitária vai se dar na relação com outros, e, portanto, os nossos afetos, eles se dão no outro, com o outro. Então, não dá para pensar que a gente vai poder
produzir uma sociedade feliz, uma vida feliz e uma sociedade feliz, se não for no âmbito do coletivo. Durante algum tempo, havia um debate importante sobre essa coisa do espaço público, né, do quanto o espaço público é espaço de produção, de subjetividade, e o quanto o projeto coletivo é importante, esse projeto coletivo construído no espaço público é importante para a gente pensar os nossos projetos, quem somos nós. Cada um de nós é, em alguma medida, também resultado da interação do nosso projeto individual com esse projeto coletivo. E se esse projeto coletivo se esvai, né, não sobra muita coisa para ser. E aí eu queria... você está falando de uma sociedade que adoeceu, né, antes da pandemia, e do quanto a pandemia, em alguma medida, reclama a gente reconhecer esse processo de adoecimento, né? É como se a gente estivesse vivendo, todos nós, né, agora, no limite do esgotamento, né, da nossa relação com esse modelo societário, e a gente, entre aspas, estivesse tendo a oportunidade, assim como você teve lá quando você estava na faculdade e se deu conta, putz, preciso mudar essa chave, né? Tá ruim esse negócio, não tá legal, a gente estivesse tendo a oportunidade de reconhecer isso, né? E de então, fazer outras opções, construir outros processos, não só na nossa vida particular, mas enquanto coletividade. Vários profissionais de saúde estão enfrentando esse esgotamento no dia a dia da sua atividade profissional, porque, inclusive, em alguma medida, parece que uma parcela da sociedade nega, né, a realidade que a gente está vivendo. Isso também é a fonte de dor para esse profissional, em alguma medida, me parece. Na medida em que ele está ali na batalha para garantir a sobrevivência de algumas pessoas adoecidas, e do lado de fora do hospital, das clínicas, na verdade, a gente tem uma parcela da população negligenciando os cuidados mínimos para impedir a disseminação da Covid. A gente tem uma parcela da população que parece que não enxerga a crise social e econômica que o outro está vivendo, aquele que está desempregado, aquele que está morrendo de fome, aquele, né? Então parece que é um agravo similar a situações de guerra, né? Parece que a gente às vezes usa a expressão, né? A gente tem um inimigo invisível, né? Que está do lado. Estamos numa situação de guerra. Aí eu vou te perguntar, como quem não conhece nada mesmo sobre transtorno pós-traumático, né? Mas assim, eu já ouvi falar um ou outro dizer de certa aproximação de sintomatologias ou do impacto que esse momento tem para esses profissionais similares ao transtorno pós-traumático de quem vive uma situação de guerra. É comparável ou não é? O que você pensa sobre isso? Tudo é muito incógnita, né, diante do que a gente está vivendo, até porque nós estamos vivendo, não é algo assim acabado, né? A gente está numa extensão pandêmica. E assim, existem várias hipóteses, e uma delas é o que eu acabei de falar do Brooks aqui, é que a gente vai ter uma exaustão, um comprometimento significativamente maior do número de mortos da saúde mental, até porque, e aí eu vou falar especificamente do Brasil, a gente não tem nada assim efetivo para um trabalho preventivo de saúde mental. Quando se tem, quer dizer, hoje a gente tem pouquíssimas coisas em relação à doença mental, mas em relação à saúde mental a gente não tem nada no sentido preventivo. Estou falando do Estado, né, de promoção do Estado. Então, o estresse pós-traumático é uma hipótese muito possível de ser confirmada, justamente pelo que a gente já está vendo agora, como eu falei. As pessoas estão
muito deprimidas. Na verdade, assim, eu lembro bem disso, assim, em 2000, quando eu comecei a estudar estresse, a Organização Mundial de Saúde e nem se imaginava, né, que a gente teria uma pandemia, já levantava a hipótese que 2020 e pouquinho, a gente seria a segunda doença que mais mataria no mundo seria a depressão. Então, hoje, é quase que assim, caramba, uma profecia que, infelizmente, está se cumprindo, sabe? Inclusive, então, com relação a adolescentes, que você estava falando, né, crianças e adolescentes, a gente também já estava observando um crescimento de problemas de saúde mental, depressão, inclusive, também com adolescentes, né? Sim. Antes da pandemia. Muito antes, a questão do transtorno alimentar, né, a dismorfia corporal. Então, são coisas, por exemplo, na minha graduação a gente nem ouvia falar disso, são coisas da contemporaneidade, como a gente ouve falar aí no senso como do modernismo, do momento pós-moderno, e de fato, assim, e mais ainda essas outras coisas que virão, que a gente nem sabe o que vai ser. Mas em relação à hipótese do adoecimento psíquico nas mais diferentes manifestações, disso eu não tenho dúvida, porque eu já estou vivendo isso. Só para você ter uma ideia, Regina, essa semana, 5 pessoas entraram em contato comigo, ainda bem que eu tenho um grupo muito grande de pessoas que trabalham comigo, entraram em contato pedindo psicoterapia. 5 pessoas, é uma coisa muito, só eu, imagina outras pessoas. Muita gente procurando ajuda, sabe? Amanhã a gente vai fazer, meu grupo e algumas outras pessoas vão fazer um curso de formação para atendimento da Maré, de mulheres em situação de vulnerabilidade da Maré, para a gente fazer atendimento a essas mulheres, porque, assim, é muita demanda, e eu queria chamar a atenção de uma coisa muito importante. Saúde mental é autopercepção. É perceber a sua potência e o seu limite, onde você não pode ir. E eu acho que é isso que a gente que trabalha com saúde às vezes perde de vista. Como a gente que trabalha com saúde quer muito, né, contribuir para que as pessoas fiquem bem, a gente vai se perdendo no nosso próprio limite. A gente precisa reconhecer o nosso limite. Onde a gente não pode ir, onde a gente não alcança ir. Senão a gente não vai aguentar. E eu queria, de novo, fazer a analogia da vela, porque quando ela queima, acabou, bota outra. Mas a sua vida foi, a sua saúde foi, a sua família foi. Então, o reconhecimento do limite, eu posso te garantir que o mercado de trabalho não vai admitir isso para você e não vai delimitar. Quem vai delimitar sou eu e você. Eu que vou ter que me conhecer o suficiente para saber até onde eu posso e o que eu não posso fazer. E uma coisa muito importante, embora a gente queira muito ajudar, a gente não é super-homem nem super-mulher. Eu faço analogia à fala do Gonzaguinha de novo. Aquele que é o guerreiro é menino, é frágil, é forte, quer colo. Então não adianta se colocar na situação de superpotência que a gente não dá conta. Então, ter nítida, claramente, o meu limite é de extrema importância, assim, não chegar ao ponto de você se desgastar exageradamente é de extrema importância. E aí só tem um caminho, autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou, para eu saber o que eu posso e o que eu não posso. E aí vem, de novo, a fala do Byung-Hun, que é assim, a sociedade do desempenho, do sucesso, dos coaches da vida, do livro de autoajuda, que você pode, que você consegue. Você não pode, você não consegue um monte de coisa, você não dá conta e não precisa dar. Você não precisa ser super nada, você só pode, traz para si a sua humanidade, para você reconhecer onde você pode alcançar e o que você não pode alcançar. E olha só que interessante, Regina, olha a definição da Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental. É um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, só percebe se eu tenho autoconhecimento, percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões, com os estresses normais da vida, é a definição da OMS. Pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de dar uma contribuição para a sua comunidade. Isso é ter saúde mental.
E para mim eu definiria o seguinte: conhece quem você é, que você vai conseguir desenvolver uma vida mais assertiva, uma vida mais coerente, uma vida que você, de fato, vai trazer uma contribuição social para a comunidade, mas que você não vai se perder nisso, né? E aí o Roger fala uma frase que eu acho sensacional, que é o seguinte: quanto mais me aceito, quanto mais me reconheço, mais há a possibilidade de mudanças. Se eu não me reconheço, se eu não me aceito, se eu me gasto, se eu vou além do que eu posso, eu vou desfalecer. Não tem como, é ser humano. Eu vou desfalecer, eu vou me entorpecer, eu vou perder minhas referências. Não tem como, é impossível. Então, a melhor medida está dentro de mim, e eu acredito plenamente nisso, que o ser humano é capaz, tem total potência para reconhecer até onde pode ir, o que não pode ir. E, de novo, é um ato de muita coragem admitir o limite. Tem uma autora que eu gosto muito dela, é a Brené Brown, que ela fala assim, ela tem um livro chamado assim, como é? A Coragem de Ser Imperfeito. Tenha a coragem de ser imperfeito, tenha a coragem de admitir o que você não gosta, o que pode, o que não pode. Se eu posso trazer uma contribuição de uma maneira mais diretiva, tenha coragem de reconhecer quem você é, quem você não é também. É isso, Regina. Tem uma pressão muito grande por desempenho, né? E especialmente nesse momento também sobre os profissionais de saúde, uma pressão muito grande por desempenho. E aí quando você fala dessa coisa do ninguém solta a mão de ninguém, né? Tem um comentário aqui que eu acho que é importante trazer à tona, porque eu acho que traz também desses laços, assim, que é essa coisa de como os profissionais de saúde podem ser acolhedores entre si também, né? Reconhecendo o outro, não que o outro não está fazendo charme ou mimimi, quando ele está reconhecendo os limites que ele tem em relação a uma determinada situação, né? Uhum. Há uma pressão muito grande. Aí eu vou falar também de como é que a gente, agora me posicionando como mãe de uma profissional de saúde e imaginando aqui que a gente tem profissionais que eles estão na frente, mas também são pais de alunos que estão estudando na área da saúde, e eventualmente estão aí estão no internato ou na residência, que são amigos de profissionais de saúde, nós que atuamos na área da saúde, mas também temos colegas que estão... Então, como é que é esse... Ninguém solta a mão de ninguém. Eu sei que você já falou ali do acolhimento, de entender, de poder estar junto, de criar empatia, né? Mas como é que a gente pode ir construindo redes aí de apoio, né? Uns aos outros? Qual é o nosso papel diante desse profissional de saúde que está mais angustiado, que está com dificuldade de lidar com uma determinada situação, que chega em casa, de repente, chorando porque... né, terminou um atendimento, teve que lidar com uma situação difícil e transbordou. Vou chamar meu marido aqui, Regina, para ele responder essa pergunta. Porque ontem, por exemplo, foi um dia que eu terminei assim, né? E ele, como da área social também, sente da mesma forma, né? Eu acho que é isso, assim, a escuta ativa. Uhum. Ter uma escuta empática, como eu falei. Às vezes, o ideal, às vezes, é não falar nada, é só ouvir. Sem aquela coisa assim de minimizar. Mas você está fazendo um trabalho lindo. Tá, mas eu estou sofrendo com isso. Então, essa escuta, por que a gente fala ativa? É uma escuta interessada, é uma escuta que você está ali realmente ouvindo o outro. Tem um videozinho muito legal da Empatia e Simpatia, que por acaso, é uma narração da Brené,
que aí é muito bonitinho, é um desenho, é uma animação, que tem um bichinho que está muito triste, e tem, eu acho que é uma raposa e um ursinho, eu não sei. E aí ele está muito triste, e o ursinho vai para onde ele vai, sem falar nada, mas só estando do ladinho. Aí vem um outro bichinho que fica assim, você está triste? Toma aqui um sanduíche, toma aqui não sei o quê, tentando minimizar, tentando ser simpático, e zero de empatia. O outro continua do ladinho dele ali, sem falar nada, mas mostrando assim plenamente uma atenção plena, uma escuta ativa, o silêncio ativo. Eu acho que mais do que qualquer coisa, nesse momento, a gente pode e deve se sensibilizar para ouvir o outro. Ouvir sem minimizar, ouvir sem dar um conselho, ouvir simplesmente acolher. Exatamente como o Gonzaguinho fala ali, dar colo, dar ouvido, ver aquela pessoa tão transbordante se tornar um menino, e tudo bem se tornar um menino às vezes, tudo bem chorar, tudo bem sofrer, porque é totalmente pertinente, não tem como ser diferente, né? A outra forma estereotipada vai adoecer. E se você me permite, eu vejo terapia como saúde mental. Eu jamais, inclusive a palavra terapia, né, essa coisa do tratamento, na abordagem humanista que eu trabalho, a gente prefere usar a palavra acolher, porque é necessário ter alguém que te escute, e de preferência alguém que seja profissional. Esqueça, eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Eu estou falando, eu faço terapia, a gente tem uma rede, Regina, a minha psicóloga faz terapia e assim sucessivamente, porque a gente entende o quanto a gente precisa um do outro, o quanto eu preciso ter alguém que me escute para eu poder escutar as outras pessoas. É muito bacana reconhecer a nossa humanidade nesse sentido. E eu acho que é com essa rede de apoio que a gente consegue manter, que eu consigo na segunda-feira acordar e estar ali atendendo 10 psicólogas, 3, 4 médicos, enfermeiros, farmacêuticos, tem essa categoria toda ali, e você está junto daquela pessoa, porque assim nós estamos juntos nesse processo. E tem dia, Regina, que você não tem o que falar, que você não tem nada que você possa falar, a pessoa está ali e você está junto com ela na dor dela, né? Não é a sua dor, né? Isso não é empatia, é a dor dela, mas eu estou junto com ela, assim. Uma vez eu escutei um psiquiatra que deu um exemplo maravilhoso, a pessoa está no deserto, eu não estou tirando ela do deserto, eu não vou tirá-la do deserto, mas eu estou com ela no deserto dela. Eu acho que essa é a grande diferença para a gente dar suporte para essas pessoas que estão clamando, assim, me ouça, por favor, me ouça e não fala nada, eu não quero ouvir você, eu quero só que você me ouça com atenção plena, me ouça sem avaliar, sem julgar, só me ouça. É isso. Maravilhoso. Poxa, Patrícia, super obrigada, tá? Eu acho que a gente foi desde a contribuição de autores, dos dados estatísticos, até a dimensão humana desses processos, né? E a sua experiência, a sua reflexão, suas provocações foram incríveis. Te agradeço demais a disponibilidade, a generosidade de estar trocando aqui esse tempo todo conosco. Tenho certeza que todos nós, todas, saímos daqui um pouco mais acalentados sobre em que medida ou de que forma a gente pode começar ou continuar a olhar para si próprio, né, e a se cuidar, e a estender a mão e acolher e cuidar de quem está perto de nós. Então, é isso, querida. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a todos e todas que estiveram por aqui conosco, nesse bate-papo, que trouxeram suas questões, suas dúvidas, né, e que compartilharam a experiência com a gente. Esse encontro foi gravado, ele vai ficar disponível daqui a um tempinho, né, porque precisa ser editado, trabalhado, na página do Observatório Covid da faculdade, tá bom? E é isso. Boa noite a todos e todas. Beijo grande. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar compartilhando.
A minha intenção não é doutrinar, não é dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas justamente a gente trocar, a gente nos permitir, né, humanizar, chorar. O momento é de chorar, não é de rir. O momento é de estar juntos, às vezes juntos, chorando juntos, né, sentindo juntos, e também contribuindo. Tem um monte de gente que a gente pode fazer algumas coisas mais diretivas, né, um monte de gente precisando, às vezes, de um prato de comida, uma escuta ativa até nesse sentido, né? Então, escute-se e escute o outro. Eu acho que isso vai fazer a diferença depois que toda essa história acabar. É se escutar, escutar o outro. Então, muito obrigada pela paciência também, por estarem aqui me ouvindo, trocando, tá bom? Foi um prazer. Beijo grande. Beijo, gente. Tchau, tchau.